Bom dia! Gente, eu tava aqui pensando, né? Comigo, eu vou resolver compartilhar meu pensamento com vocês. Vou contar uma história que eu acho que vai fazer muito sentido pra você. Existia uma viúva que ela tinha o seu esposo e os seus filhos. Naquela época, o marido trabalhava e trazia o sustento para sua casa. Só que no determinado tempo, esse esposo tinha muitas dívidas, porque era só ele que trabalhava. E ele veio a falecer. E o mais impressionante é que a viúva estava cheia de dívida, com o marido para ser sepultado, os credores na porta, e ela entrou em desespero. Claro, não é para menos, né? E naquela época, quando você não pagava a conta, os credores levavam o teu bem maior, que eram os teus filhos, para ser escravo. Aí ela chegou pro profeta e falou assim: pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. O que eu faço? Vou ter que sepultar o meu marido. Os meus 2 filhos vão ser para escravo, porque meu marido tá com uma dívida imensa. Eu não sei o que fazer. E como que eu tô em desespero. Além de estar aqui sofrendo pelo luto, vou sofrer por eles ter levado os meus filhos. Eu preciso fazer alguma coisa para que eles não levem meus filhos. E o profeta falou para ela assim: o que tem, mulheres? Fala para mim o que você tem na sua casa. Ela falou: a única coisa que eu tenho na minha casa é um azeite, mas é bem pouco. Pois bem, mulher, vá aos teus vizinhos, pega vaso, mas não pega pouco. Pega o máximo que você tiver e traz aqui para mim. Quando eu falo que Deus age somente no movimento, algumas pessoas ficam bravas comigo. Deus é movimento, Deus é criação e ação o tempo todo. Criador da criação, ação o tempo todo. E ela foi, pegou muitos vasos. E ali foi multiplicado aquele azeite. O milagre, ele chega quando existe uma ação, igual a oração, né? Não basta orar, tem que agir. Oração, tem uma ação dentro dela. E aí ele pegou e falou assim: agora você vai e vende todo esse azeite. E vive tu, paga as tuas dívidas e vive tudo o resto. Agora eu quero que você pare aí um pouquinho para pensar nessa história. Ela estava em desespero. Ela tinha muitas dívidas. E além do profeta multiplicar o azeite, que Deus trabalha em movimentação, Deus é movimento o tempo todo. Se você ler o livro de Provérbios, do começo até o final, você vai ver instruções de movimentação, né? E aí ela pegou, foi e vendeu. E ela vendeu todos aqueles vasos. Ela conseguiu pagar as dívidas dela. E ela conseguiu também, com o que sobrou, viver. Agora vamos levar isso pro lado do empreendedorismo. Você tem um negócio para fazer. E você tem que ter uma ação. Você precisa criar algo e ter uma ação. Então você vai vender. O que é empreendedorismo? É vender, servir e multiplicar. Você só consegue servir e vender se você tiver uma ação. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha não paga conta. Se aquela mulher tivesse vergonha de pedir vasos emprestados e depois ir bater na porta para vender os mesmos vasos só que com azeite, ela teria perdido os seus filhos e não teria pagado a dívida. Então lembre-se, para você criar qualquer projeto, qualquer coisa, você precisa da ação. Não basta orar, tem que agir. Então presta bem atenção, aquela viúva, ela conseguiu pagar todas as suas dívidas. Só que ela não ficou só olhando o milagre acontecer. Ela foi o milagre. Ela está sendo o milagre. Porque ela teve que vender, ela teve que ir atrás, correr, batalhar. Ela orou, pediu a Deus, pediu ao profeta e fez o quê? Ela agiu. Ela foi na vizinhança, pegou vasos, depois ela foi vender. Tudo nessa vida existe 2 situações. Primeiro eu oro para pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso e depois eu vou para a luta agir. Movimentação tem milagre. Sem movimentação não tem. Paula, mas e quando não tem jeito de nenhuma forma? Aí Deus vem e faz. O possível você faz, o impossível Deus faz. Tenha um ótimo dia na mais alta energia.